Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui para falar do capítulo 119 do mangá de Shingeki no Kyojin. E mesmo que eu ainda esteja recuperando um pouco minha voz, me apresente no dia de hoje no Anime Friends no Rio de Janeiro, inclusive vai me assistir se você estiver no Rio. Eu precisei vir aqui comentar este capítulo bombástico do mangá, porque sim, ele terminou de uma forma totalmente inesperada. O capítulo reuniu diversas situações muito tensas, mas terminou da forma mais imprevisível possível. Deixou o mangá num ponto que não dá pra saber o que vai acontecer. Mas a gente vai chegar lá, vamos comentar sobre o futuro, possibilidades, mas já vai deixando o seu like, comenta aqui embaixo, porque eu sei, você tem o que falar, você está sentindo muitas coisas, então compartilhe comigo, muitos comentários, likes e se inscreve no canal para acompanhar todos os próximos vídeos. E se quiser participar de lives exclusivas e ter mais benefícios e ajudar este canal, clica aqui embaixo em Seja Membro. Lembrando, pessoa que só assiste ao anime, se por acaso você está aqui até agora, digo novamente, vou falar do mangá, capítulo novo. Spoiler! Cuidado. Sim, a gente terminou o capítulo aí com a cabeça do Eren voando. E pessoas já dizendo morreu, não morreu, foi igual o caso do Reiner, não foi. Mas antes da gente chegar nesse ponto crítico, sim, é muito crítico e absurdo, inesperado, vamos entender como isso aconteceu. Uma batalha decisiva estava acontecendo em Parades. A gente sabia que alguém tem que sair vencedor, muitas pessoas vão perder, vão morrer, porque são dois grupos absolutamente dispostos a se matar. Marley não foi, como a gente sabe, que a gente conversou aqui já nos últimos vídeos, liderado por Magaf, por uma estratégia muito específica, com um plano militar para pegar a coordenada e não arriscar, não. Arrisca tudo, vai para cima, porque é muito mais que uma questão de passado histórico, de honra militar ou deveres que ele tem que cumprir, não. Ele tá ali, inclusive, parceiro com os guerreiros e por vingança, especialmente pelo que aconteceu recentemente em Libério, por causa do plano dos irmãos Yeager, por causa do ataque do Eren. Inclusive, acaba com esse cara aí, acaba com o portador da coordenada, destrói o Eren Yeager, destrói os dois irmãos, porque a gente começa o capítulo com o Magaf lembrando ali justamente o Galliard e o Reiner. Os dois não podem dar a mão, eles não podem ativar a coordenada. E dá a entender em determinado momento desse capítulo que talvez eles não precisem estar na forma titã, talvez por isso lá atrás em Marley eles evitaram se dar a mãozinha, talvez a pessoa com sangue real precise sim ser um titã. No caso do titã irracional, ela vai estar inevitavelmente na forma titã, porque é a única possibilidade, como a Dina, mas talvez no caso de um shifter, de um titã original, como o Zeke, ele possa estar na forma humana. Será que eles precisam dar a mão e pensar em ativar ou o negócio é automático? Eles testaram alguma vez? Não. Bem, isso é papo para outro momento. Fato é que eles não conseguiam se dar a mão, porque a Pieck estava de novo ali, sim como titã, com a sua arma, Magaf atirando sangue nos olhos e impedindo de qualquer forma que Eren permanecesse ileso, que ele conseguisse entrar em contato com o bestial que já estava caído, mas estava vivo. E estava vivo com possibilidade, inclusive, de produzir mais efeitos, mais danos, mais mortes e tristezas. O Reiner também, que parecia estar apanhando pra caramba, continua de pé. O Galliard tenta atacar ali com seu mandíbula o Eren, mas o Eren também tá lutando muito bem, ele tá se defendendo apesar de estar em desvantagem e ele consegue acabar com o mandíbula, deixa o Galliard numa situação péssima, nocauteado no chão, porém ainda vivo, mas muito ferido, inclusive o seu corpo ali original dentro do Titã. Já o Reiner, apesar de todas as suas confusões psicológicas, mentais e qualquer coisa que ele esteja pensando, ele quer acabar com aquilo. E ele fala de novo o que ele falou lá atrás, na segunda temporada, quando eles estavam tentando levar o Eren embora. De todas as pessoas que poderiam ter a coordenada, o Eren é a última delas. Eren, você é o único que não podia ter esse poder. A gente tem que tirar esse poder de você. E por isso que o Reiner quer terminar aquilo tudo. Ele não quer mais viver, ele tá cansado, ele tá exausto, ele tá sofrendo, mas ele precisa definir que este cara não cumpre o plano dele, que o Eren não fique vivo, não consiga ativar o poder do Titã Fundador. E por isso ele luta. E ele dá tudo de si, mesmo estando destruído por dentro. Mas o Eren também tá lutando. E muito. Só que tem tiro vindo o tempo todo da Pieck. Tiro que fica mirando ali, acertando nele para tentar impedir que o Eren saia, escape, principalmente que ele chegue perto ali do Titã do Zeke, que ainda tá
no chão. Enquanto isso, a gente sabe que existem tropas de pessoas mesmo, de Marley ali atacando, inclusive dentro dos edifícios ali em Shiganshina, eles estavam preparados, eles se infiltraram, quando a Pieck surgiu, o ataque começou, eles já estavam posicionados muitíssimo bem, o plano foi rápido, surpresa, mas bem articulado, geraram um problema inclusive bem grande para a tropa da Yelena, e Yelena parece perdida pra caramba, eu não sei se ela ficou muito abalada de ver o Zeke, ídolo, deus dela, caído, mas ela tá sendo totalmente ali inexpressiva, nada proativa, nem um pouco útil. Enquanto isso, o pessoal que estava preso, né, que foi libertado, eles sim, mostrando inclusive para o Flock, que tá ali perdido, que tá falando, meu Deus, todo mundo já morreu, mas ele tá vendo ali talvez, ou ele vai acabar percebendo que a galera que tava presa, inclusive Pixies, o pessoal da velha guarda, que não servia mais, que não sabia mais lutar, pois bem, eles estão ali sendo super úteis, porque tá todo mundo morrendo mesmo, porque tá todo mundo perdendo. Eles estão sabendo lutar, afinal de contas, eles sabem. Ah, era a luta contra a Titã, mas já lutaram contra as pessoas também, e sobretudo eles são sobreviventes. A gente vê Connie, Jean, inclusive salvando a cabeça do Eren em determinado momento. A gente vê que a Mikasa e o Armin também estão preocupados com o Eren, mas tem que lidar com outras pessoas. O Pixies, como eu falei, tá liderando as pessoas ali pelo solo para conseguir contra-atacar, pegar o pessoal de Marley por trás, uma estratégia mais furtiva, mais surpresa, e lidar com uma situação que foi inesperada. Não só seria inesperada de qualquer forma, mas eles estavam presos. Eles foram soltos no desespero, porque afinal de contas, como eu venho falando desde o início desse problema em Parades, dessa dissolução, dessa briga, desse conflito interno, eles estão sendo atacados, eles tinham um ataque, uma guerra iminente e estavam discutindo ali dentro. Burrice. Grande parte desse problema que está acontecendo foi por burrice. O Flock sozinho tá liderando, tá controlando alguma coisa? Não tá. Em determinado momento, a Mikasa e o Armin até conseguem chegar na Pieck, também impedem ali que ela dê um tiro mortal justamente no Eren. Mas o que acontece de muito determinante e perigoso e triste, primeiro nesse capítulo, é justamente a situação entre os dois irmãos Colt e Falco. Porque o Colt sabe o poder ali do titã do Zeke de transformar as pessoas que ingeriram o fluido do seu titã em titãs irracionais. Ele tá sabendo que o seu irmão ingeriu sem querer o vinho que tinha esse fluido, que ele tá ali predisposto a se transformar com um simples grito do Zeke. E a gente vê nesse capítulo que o grito tem um realmente espaço, um range, um alcance necessário para funcionar. Então ele queria desesperadamente pedir pro Zeke, que tá caído, né, que tá ali nocauteado, quase morto, olha só, não grita não transforma, eu sei que você vai se importar com essa criança, eu convivi com você lá em Marley ao longo desse tempo todo, eu nunca soube direito quais eram as suas intenções, mas eu acho que você vai se importar, porque justamente Grice, parente deles, era aquele que era próximo, que chamou o Grisha para os revivalistas. Então, para limpar a imagem, eles entraram para o grupo de guerreiros. Teoricamente, ele pegaria o bestial depois do Zeke. Zeke, não importa quem você é. Quer matar todo mundo? Mata. Mas deixa eu levar o Colt para longe do seu grito. Não transforma ninguém em titã ainda. Só que o Zeke, apesar de sim, ele e o Eren também, mas sobretudo o Zeke, parecer sofrer, o Zeke parecer transtornado por causa do que ele precisava fazer, ou seja, ele em algum momento, em algum nível, possivelmente em um grande nível, ele se preocupava sim com aquela criança, com o Falco, ele pensa, eu entendo o seu sentimento de irmão mais velho, preocupação com o seu irmãozinho Colt. E é justamente por entender, por ter empatia, por me colocar no lugar, que eu não posso fazer o que está pedindo. O que ele quis dizer? Eu entendo que é amar o irmão mais novo, como eu amo meu irmão, que tá ali, quase morrendo. E para que o Eren consiga escapar, eu preciso liberar todos os titãs aí, transformar uma galera em irracionais, deixando as tropas de Marley mais ali confusas e possibilitando um espaço, um momento para o Eren talvez escapar. Então, infelizmente, Colt, o Zeke precisaria gritar. E gritando, ele não poderia escolher transformar ou não um ou outro. E gritando, sim, pro desespero de uma Gabi que tá ali perto, falando, Falco, sobe no cavalo, vamos, vai embora. Pro desespero de um Colt que abraça o irmão chorando e fala, vou ficar com você até o final. A gente fala, não, Colt, sai. O Zeke grita. E o Zeke transforma todo mundo, inclusive o Falco, que vira um titã horroroso, né? Mas vira um titã. E o irmão dele, o Falco, se você não percebeu, tá ali, pulverizado,
destruído. Morreu abraçado com o irmão, achando que o irmão não teria mais nenhuma solução ali após ser transformado em irracional, não querendo esse destino para o irmão dele, ficando junto até o final. E para salvar o seu irmão mais novo, o Zeke fez isso, produziu uma transformação de vários outros Eldianos, inclusive Pixies, e não salvou Eren, pelo menos não como ele imaginava. Realmente, mandando ali o Titã do Falco atacar o Reiner, ele criou um problema. O Titã do Falco quase engoliu o Reiner, que estava se entregando ali, porque o Zeke recebeu outro tiro. Aí o Reiner pensou, tá, então agora o Eren não vai poder mais usar a coordenada, agora eu posso me entregar. Como eu falei, o Reiner, ele queria desistir, se entregar. Ele só não fazia isso por obrigação, porque ele precisava cumprir ainda algo muito importante, que ele julgava importante, impedir o Eren. E naquele ponto ele achava que o Eren não conseguiria mais cumprir o seu plano, portanto, Falco, herda o Titã blindado, volta à sua forma humana e eu posso descansar, morrer. Só que quem surge nesse momento? Galliard. Que antes disso, em uma cena em que o Reiner justamente vira para o Galliard caído no chão, ainda em seu Titã fala, olha só, levanta, a gente está quase conseguindo, dá um jeito, arruma energia, e ele encosta no Galliard enquanto ele está encostando no Eren também, ou por causa do contato de ambos, do blindado com o Mandíbula, ou por causa deles com o Eren junto, não sei. Eu sei que os dois titãs ali acabam ativando uma transmissão de memória e o Galliard acaba tendo parte de uma memória do Reiner que mostra o seu irmão Marcel, que morreu. E naquela memória é quando o Marcel desabafa dizendo para o Reiner que ele não era o melhor, que ele não era adequado para ser um dos guerreiros escolhidos para ter um titã, para ter o blindado, mas que ele ficou fazendo a cabeça do exército de Marley para não mandar o irmão mais novo dele porco, porque ele queria salvar o irmãozinho desse destino de ser um titã. E isso mexe com o Galliard, obviamente. E ali, quando ele levanta, ele fala que ele usou toda a sua energia para recuperar o seu corpo. Eu ouvi dizer que algumas pessoas estão confundindo um pouco, dizendo que ele não conseguiria mais se regenerar, o que não faz sentido, porque ele levanta se regenerando ainda, a cabeça que ele perdeu um pedaço ainda está saindo fumaça, mas dá a entender que ele reuniu tudo que ele tinha de força naquele momento para conseguir levantar. Ele não se transformaria mais, ele não seria útil mais na batalha, mas ele faria algo ainda mais útil que o Reiner para provar que ele realmente era melhor que o Reiner. E ele acaba tomando uma atitude altruísta, uma atitude heróica, e ele se deixa engolir ali pelo titã irracional do Falco, que então agora acabou de herdar o Mandíbula e o último irmão Galliard morre. E ainda não tinha acabado o capítulo, porque assim, com o choque dessa situação toda, o Eren teria conseguido se endurecer, prender a mão do titã do Reiner, saiu correndo em forma de humano e o seu irmão Zeke pensando, vem Eren, me dá a mãozinha, me dá a mão. Por isso que a gente pensa, então talvez só esse contato físico poderia ativar a coordenada, mas surge uma criatura, uma pessoa com o mesmo nome que o meu, a Gabi, que gerou mais raiva ainda no público de novo. Vocês são muito instáveis em relação a Gabi. Capítulo passado estava todo mundo dizendo que ela era legal porque ela aprendeu que os Eldianos são bons e agora tá todo mundo odiando ela de novo. E ela é muito, muito, muito bem construída nesse sentido. Ela é uma criança que era manipulada, ela aprendeu que tem pessoas boas no meio daqueles Eldianos, como a menina que ela considerava como uma amiga, mas ela acabou de ver um amigo dela sendo transformado em titã, enquanto explodia o coach, várias pessoas morrendo e na sua frente correndo o Eren, que foi responsável pela morte de amigos dela, inclusive Libério e várias outras pessoas. E ela tinha uma arma na mão. Então, por mais que ela considere sim que naquela ilha tem várias pessoas que não são demônios, aquele cara possivelmente é um demônio. Aquele cara é a razão de tudo isso estar acontecendo. Matar ele é importante. Era importante para Pique, para o Magaf e para várias pessoas que ela conhecia. Aquilo é uma guerra, apesar de tudo. E ela tem uma arma e ela atira bem no pescoço do Eren. Com uma arma forte o suficiente, que eu não sei se tem um modelo específico, não sou especialista em arma, longe disso, mas forte o suficiente para arremessar a cabeça do Eren para longe. E sai voando em direção às mãozinhas do Zeke, que tentou salvar o seu irmão sacrificando o irmão alheio, e a cabeça do irmão dele voou na sua direção. É assim que a gente acaba o capítulo. Simplesmente com a cabeça do protagonista voando. E ele morreu?
Honestamente não sei, porque a gente tem a premissa que eu não gosto, não gostei na época, mas existe a premissa de um Ragnar que já quase perdeu a cabeça, quase cortou ela inteira por causa do Levi, e ele conseguiu transferir pela primeira vez sua consciência para o resto da medula, do corpo, do sistema nervoso ali, e sobreviveu, manteve as memórias e fez isso de novo quando a cabeça dele foi quase toda explodida. Ele ficou com a parte de cima da mandíbula toda sumida, né? Virou pó. E ele conseguiu novamente fazer o mesmo processo de transferir a sua memória, a sua mentalidade, a sua vida para o resto do corpo e também voltar e não morrer. É um processo difícil, mas é possível que os originais façam isso. A questão é que ele recebeu um golpe bem na nuca. Se um golpe certeiro na nuca, arrancando o pescoço, que seria o ponto fraco também, não matou ele, então eu não sei mais o que mata os originais. Se eu pudesse dizer, eu diria que ele não morreu, porque a morte dele, apesar de ser algo muito corajoso, realmente, ela traria consequências muito imprevisíveis e talvez não positivamente imprevisíveis para a história. Eu ainda acho que o Eren tem um papel a desempenhar. Muita coisa que a gente pensa cairia por terra e o Eren ainda não se colocou, não disse a que veio, porque ele mudou, então eu acho que a gente precisa do Eren vivo para as respostas que precisam surgir e não em flashback. Então, eu acho que ele tá vivo, mas se for por causa de alguma coisa, vai ser esse recurso semelhante ao que o Ragnar fez. Não acho legal, honestamente, é uma das coisas que Shingeki colocou, que o Isayama colocou na história, que eu não curto, mas a premissa tá lá, ela existe. É diferente do caso do Zeke. Para mim é até mais plausível que ele no meio sobreviva do que realmente o Eren perdendo justamente a cabeça, o pescoço certinho para cima, mas ele pode viver, tá? Não é impossível. Só que vamos considerar que mesmo ele vivendo, o Zeke tá acabado, sem condições de se transformar de novo. O Mandíbula agora é com o Falco. Ele ainda vai voltar confuso, não vai estar ativo ali nesse momento. A gente tem a Pieck que está sendo atacada pela Mikasa e pelo Armin. A Mikasa parece que olhou pro Eren bem quando tudo aconteceu. Ou ela vai ficar muito irritada e acabar com a Pieck, ou ela vai em direção à cabecinha do Eren para segurar e abraçar. Não sei, mas a Pieck também está em risco nesse momento. O outro titã que a gente tem é o Ragnar, que está numa situação ali fisicamente muito ruim, mas ainda disposto em relação aos outros que já foram abatidos. Eren, obviamente, ali com seus 3 titãs, perdeu a cabeça. E a gente tem uma Anne ainda no seu cristal, mas o abridor dela acabou de ser substituído e não está ainda pronto para uso. E a gente tem um colossal do Armin, sim, mas que se transformado ali mata geral, inclusive os seus amigos. Então, meio que não dá para ele fazer muita coisa como Titã sem causar um grande estrago para quem ele gosta. O que mais pode acontecer? Além de tanta perda, de tanta derrota. Será que vai surgir alguma nova nação? Será que as pessoas vão retirar os seus mortos e dar uma pausa porque tá todo mundo acabado? Porque possivelmente o portador ali da coordenada já foi pro saco e a missão pode acabar, então eles vão recuar? Será que aí eles recuam e aí todo mundo conta seus mortos e a cabecinha do Eren começa a nascer igual a cabecinha do Deadpool? Não sei. Eu realmente acho que se o Eren sobreviver, é uma coisa que eu tava falando com a Nath agora há pouco, a Nath do Titancast, que me ajuda sempre com as teorias e notícias, inclusive sigam o Titancast, procurem no Twitter, lá tem todos os links deles pra vocês, mas uma coisa que eu tava falando com ela é que se o Eren voltar, depois do Ragnar voltar 2 vezes, depois dessa volta milagrosa, quase realmente sobrenatural do Zeke, aí eu não gostaria de forma alguma que o Levi aparecesse vivo. Ou aparece vivo pra morrer, pra respirar e morrer, ou morre. Porque senão esse recurso de ficar utilizando o personagem pra explodir, pra voltar do nada, aí vai ficar chato demais. Não me entendam mal, vocês sabem que eu amo o personagem Levi por vários motivos. Defendo ele até a morte, ainda vou fazer um vídeo defendendo inclusive. Mas chega de personagem que não morre, que explode, que tem todas as razões para morrer e fica vivo. Eu ainda acho que o Eren, por motivos de história, deve viver. Não descarto a sua morte, mas ele deve viver porque existe a premissa do que o Ragnar fez para que ele também sobreviva. Mas então vamos matar o Levi, né? Vamos matar? Vamos. E vamos utilizar a Anne para alguma coisa?
Vamos, porque também está precisando. Lembrando que ainda existem muitos pontos para serem fechados após essa batalha. Levi, Corrand, o mundo como um todo, porque Marley foi num ataque surpresa, mas o festival abriu fogo e guerra contra o mundo todo. Eldianos da ilha Eren contra o mundo todo. E agora os irmãos Yeager estão pulverizados, um quase morto ou morto e o outro numa situação também péssima. Ambos fizeram isso para não conseguir cumprir o que eles queriam. Fora isso, na ilha ainda tem a Historia escondida, a gente ainda tem mistérios sobre a origem de Ymir Fritz para serem revelados e algumas outras respostas que precisam ser dadas. Muita coisa ainda vai acontecer, mesmo em um arco final, a resolução precisa ainda caminhar vários passos. Foi um capítulo extremamente anticlimático, quer dizer, trouxe um clímax muito forte, mas com situação que ninguém imaginava, e eu tenho certeza que o Isayama fez isso de propósito, tentando trazer algo inesperado de novo como resolução. Será que ele vai surpreender a gente? Será que ele vai trazer uma resposta clichê? Ou será que ele vai conseguir dar um nó na nossa cabeça e falar, olha, parabéns, criou um desenvolvimento aí que eu não esperava e a cabeça voando, não foi só por estética, realmente não era só para chocar, teve um motivo. Não sei, teremos que esperar mais um mês para discutir o que vai acontecer com essa cabeça, se ela vai só apodrecer. E lembrando, são 3 titãs. 3 titãs que no caso de uma morte do Eren iria para 3 bebês eldianos aleatórios do mundo todo. Porque não teve ainda eutanásia, não teve esterilização. Os eldianos estão ainda gravidinhos, dando à luz a bebês. E esses 3 titãs iriam para quaisquer 3 desses eldianinhos espalhados pelo mundo. O que você acha que aconteceu? O que você sentiu com este capítulo? Você pode notar que eu estou ficando sem voz, então vamos terminar por aqui. Teorias no futuro, mas deixa aqui embaixo a sua. E o que você está pensando sobre a cabeça? Sobre Levi? Sobre os Yeager? Sobre Marley? Eldia, você odeia a Gabi? Espero que você não odeie esta Gabi, porque ela está se esforçando bastante para postar esse vídeo na hora que vocês querem. Então deixa o like para ajudar, se inscreve para não perder nenhum dos próximos vídeos, porque semana que vem ainda vai sair vídeo de teorias, porque o anime deu spoiler pra gente que leu o mangá. A gente vai comentar ainda esses spoilers do final do último episódio em breve, na semana que vem, assim que eu voltar desses eventos com um pouquinho mais de voz. A gente se vê então em todos esses próximos vídeos. Tchau, tchau!